Vamos lá, minha gente, falar dessa vitória do PSG 5-2 para cima do Brest, mas calma que a gente ainda não está falando dos playoffs da Liga dos Campeões, já que as duas equipes vão se enfrentar nesta fase da competição com jogos em fevereiro. A gente teve neste sábado partida pelo Campeonato Francês 5-2 para o PSG com um hat-trick do Dembélé, isso mesmo, Dembélé marcando 3 gols, já tinha marcado 3 gols no meio de semana na Liga dos Campeões, na última rodada da fase de Liga contra o Stuttgart, e agora diante do Brest marca mais 3 gols. O Gonçalo Ramos foi quem fechou o placar, marcando 2 gols também. Foi um PSG que fez uma grande partida, que teve alguns desafios durante o jogo, e isso é interessante da gente falar. Já vou trazer alguns números bem chamativos do Dembélé, mas antes queria falar um pouquinho do jogo, porque é o adversário que o PSG vai enfrentar nos playoffs, e o Brest faz uma grande temporada, especialmente na Liga dos Campeões, então poderia dar uma complicada para esse PSG. Eles já se enfrentaram nessa temporada pelo Campeonato Francês, foi uma vitória por 3-1 do PSG, e agora essa vitória por 5-2. O PSG saiu na frente, né? O Dembélé marcou os 3 primeiros gols da partida. O Dembélé fez o primeiro gol, depois a gente teve o Brest empatando e criando ali uma certa dificuldade para o PSG, e acho que é importante que isso tenha acontecido para que o PSG tire algumas lições de uma partida difícil contra o Brest. A gente teve o Dembélé marcando primeiro, depois o Brest empatou, aí o Dembélé fez o 2-1, fez o 3-1 e o Brest fez o 3-2. Então a gente teve o Brest ali criando, especialmente nos contra-ataques. É uma equipe muito física, que tem também bons defensores, então foi um Brest que dificultou a vida do PSG, apesar do placar ter sido 5-2, porque até o finzinho era um placar de 3-2 e o Gonçalo Ramos faz os últimos 2 gols já nos acréscimos. Na verdade, um ali aos 90 minutos e um já nos acréscimos realmente. Então, não foi um jogo tão fácil como pareceu por conta do placar, mas foi um muito bom jogo do PSG. O PSG, inclusive, entrou em campo com o trio de ataque sendo Barcola, Dembélé e Kvaratskhelia. Kvaratskhelia começou o jogo na ponta esquerda, o Dembélé mais centralizado com o falso 9, que o Luiz Henrique tanto gosta, e o Barcola foi deslocado para a direita. Durante a partida, inclusive é assim que sai o primeiro gol, os dois jogadores das pontas, né, o Kvara e o Barcola, eles alternaram muito, então isso também acho que acabou complicando um pouquinho a vida do Brest, e o Barcola fez também uma boa partida nesta movimentação. Achei a partida do Kvara um pouco mais discreta, mas é natural, já que é apenas o segundo jogo dele com a camisa do PSG. A gente teve um PSG que fez um jogo muito parecido com o Stuttgart no sentido daquela intensidade de roubada de bola. Então é interessante ver esse PSG mantendo essa pegada, porque vamos lembrar, o confronto contra o Brest já é, sem ser nessa semana que está começando, na próxima, e aí depois na seguinte já tem um jogo de volta. Então não tem muito tempo entre o resultado da fase de liga e os playoffs, e é interessante, obviamente, para o PSG manter esse ritmo, manter essa pegada. O Kvaratskhelia agora já pode jogar também pela Liga dos Campeões. O Donnarumma também fez algumas defesas importantes. Então, repito, o placar foi elástico, mas até os 90 minutos era 3-2 e com o Brest brigando muito atrás do resultado. Então, acho que foi bem importante para o PSG ter esse desafio durante a partida. Para trazer aqui alguns números bem chamativos do Dembélé, ele é o artilheiro do time na temporada agora, são 19 gols. Em 2025, assim, é uma sequência muito importante. Nas últimas 6 partidas, são 11 gols marcados, incluindo os 2 hat-tricks, né? Nesta partida contra o Brest e antes contra o Stuttgart. Então, é um jogador que finalmente está entregando tudo que o PSG queria. Já é a temporada dele mais goleadora em número de gols, então isso, claro, estamos ainda em fevereiro, que fevereiro finalmente chegou, Dembélé já chegando a 19 gols. Pra gente ter uma ideia, temporada passada ele fez apenas 6 gols. Antes disso, e aí no Barcelona, né? 8 gols,
2 gols, 11 gols. Tem uma temporada que ele praticamente não joga, então não vou nem contar, que é 19-20. Antes disso, 18-19, 14 gols. Tinha sido a melhor temporada dele na carreira em número de gols até então. Ou seja, 18-19. Então, é um jogador que finalmente, neste pequeno recorte desta temporada, está mostrando no placar, nas estatísticas, tudo que se esperava dele. Obviamente que o PSG espera que isso continue acontecendo na temporada, especialmente na Liga dos Campeões, que é a competição que interessa, porque nesse momento a Ligue 1, o PSG é o líder, já tem mais de 10 pontos de vantagem. Os times ainda estão jogando nessa rodada, então isso pode chegar a no mínimo 10 pontos de vantagem para o PSG na 20ª rodada. Então a gente sabe que o campeonato francês, o PSG está nadando de braçadas, mas é importante enfrentar adversários que serão, né, que será, na verdade, o próximo dos playoffs. Uma curiosidade é que PSG e Brest já se enfrentaram 30 vezes. Nas últimas 30 partidas, o PSG não perde do Brest. Nos últimos 30 jogos, 22 vitórias para o PSG e 8 empates. A última vitória do Brest para cima do PSG aconteceu em 1985, minha gente. Ou seja, o PSG é muito favorito para cima do Brest nos playoffs, ainda mais que é um jogo de ida e volta, ainda mais com o Dembélé do jeito que tá jogando. Então é isso, minha gente, uma análise por aqui dessa vitória do PSG. Antes de sair do vídeo, deixa o like, claro, aquele comentário por aí. Tchau, gente!